Você acha que o Forrest Gump ele é uma solução para a sociedade opressiva? Ele como? Esse tipo de comportamento dele? Tipo assim, no final os valores estão nas pessoas, e se as pessoas não forem preconceituosas, não vai acontecer nenhum tipo de opressão na sociedade. Você acha que ele simplifica a questão do mal? Não, não acho que ele não simplifica. A sociedade é muito maior que um indivíduo, né? E ele tomou alguns comportamentos, e o filme é um filme também, isso daí não é uma história real, isso daí é uma ficção. Sim, claro. E eu acredito que esse filme, se eu tiver que levar alguma mensagem dele, eu levaria a questão de a contracultura vem, faz oposição e dá uma resultante, que não é nem o que tinha no passado e nem o que eles queriam como contraposição. Dando uma coisa nova, mas é muito mais saudável do que um conflito armado onde um aperta o pescoço do outro e mata o outro como solução. Que é o filho do Forrest e da Jane. Tipo, essa nova geração é a resultante disso. Talvez essa nova cria desses dois seres opostos, sabe? O monstro A com o monstro B dá um monstro C. Da cria numa coisa nova, não é mais um monstro A, não é mais um monstro B, é uma coisa nova. E isso é feito dentro de um processo dinâmico e dentro de um processo de acomodamento. Não é você lembra, a gente falou sobre questões, né? Acomodamento era uma das ideias. Dentro de um processo que acomoda, não é um processo que impõe. Pelo menos é assim que eu vejo. Como você vê? Você consegue ver esse lado que eu estou dizendo ou não? Não, eu vejo esse lado que você está falando. Eu acho interessante o que você está falando. Quer dizer, não foi nem para eles, nem para os outros, né? Foi o meio do caminho, a contracultura teve a sua importância. Protestaram contra a guerra do Vietnã, realmente. É uma guerra bem hipócrita. Tem um movimento dos Panteras Negras, tem um comportamento jovem diferente, né? Uma sociedade mais tolerante e tal. Mas, por outro lado, também, é porque assim, é que eu acho que ele condenou o movimento hippie, porque parece que todo a contracultura, porque todo momento que aparece a contracultura, ela aparece mostrando um lado meio B, assim. Tipo, os Panteras Negras, eles falam algumas coisas interessantes, mas ao mesmo tempo eles vêm com um blá 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 político, parece que foi meio decorado, meio vazio. Tipo, o outro lá, que era o namoradinho da Jane, bate nela. E aí depois ele vem falar uma coisa, não, eu bati em você, mas é por causa da política, porque o Johnson é um mentiroso, sabe? Um canalha de primeira. Parece que é um movimento mais de pessoas perdidas, parece que o filme me passa isso, do que de fato de pessoas politizadas que de fato impactaram a sociedade e que tinham alguma razão. Porque assim, os caras falavam da guerra, mas eles não foram para a guerra. Quem foi para a guerra foi Forrest. E o Forrest foi um herói de guerra, porque ele salvou pessoas que estavam ali. Ele foi lutar pelo país dele. Né? E os outros não, eles fugiram da guerra. E condenaram uma coisa que eles nem sabem, nem tinham dimensão direito. O que era essa vivência militar? A impressão que eu tenho vendo o filme é que parece que o movimento da contracultura, ele parece que assim, é um lugar de rebeldia juvenil inconsequente. Enquanto que o Forrest Gump, que era um cara mais direitinho, que seguia as regras, né, os valores que a mãe dele falou, parece que ele sim era o cara que fazia as coisas acontecer. Sabe, assim, não foram os hippies que fizeram a grande revolução tecnológica da época, foram os... Sabe, foram, por exemplo, o amigo dele investiu na Apple, né, foi um dos investidores, e aí ele era acionista da Apple e tal, entendeu? E o cara era um tenente do exército. Então, assim, parece que esse movimento hippie, parece que, assim, eu sinto que ele fica meio escanteado, sabe? Mostra só quando é a Jane usando droga, ela com algum cara, ela com o olho roxo que apanhou do cara que ela ficou, entendeu? Então, assim, eu não sinto que o filme mostra um momento e fala, não, ó, tá, quer ver a importância do movimento hippie? Tá aqui. Esse momento de... Quer dizer, tem aquele protesto em Washington, a gente pode colocar, talvez seja ele. Mas, via de regra, ele coloca assim que é uma galera meio, sabe, tipo vai protestar e todo mundo de roupa, fantasia de militar, mas ninguém era militar, entendeu? Então parece uma coisa meio jovem e inconsequente. Né? Eu senti isso. Eu vou pôr o meu ponto de vista. No meu ponto de vista, eu vejo diferente de você, não vejo desse jeito. Eu vejo que você não pode participar da guerra e querer fazer oposição da guerra. Você não, para conseguir fazer uma oposição ou ter outros pontos de vista, você tem que necessariamente não pertencer àquilo. Você tem que realmente vir de outro lugar, você tem que vir de outra percepção, porque senão você faz aquilo que está naquilo. Uma pessoa que cresceu dentro do exército, que o pai é militar e que tem aquela visão de exército, de disciplina, de horário, de dia, ele não consegue fazer oposição a ele mesmo. Ele é aquilo, ele vai avalizar aquilo. Então, uma pessoa que foi no exército não pode fazer isso. Outra coisa, você não vai tirar um grupo enorme de pessoas
que estudaram sociedade, que estudaram sociologia, que estudaram antropologia, tudo mais, para ficar pensando nas fórmulas certas, nas palavras certas, no jeito certo de fazer a fala e de fazer o discurso para fazer uma oposição a uma coisa que vem vindo. Então, o que acontece? Essas pessoas como a Jenny, como os negros e tudo mais, são pessoas que saíram de dentro das próprias famílias americanas. Então, não é alguém que veio do espaço sideral, que veio de outro país e tudo mais. É alguém que saiu de dentro daquela cultura, que sentiu a dor da oposição, talvez da opressão que existia ali dentro daquele sistema, de como aquilo não estava funcionando, certo? Porque uma das ideias de que o próprio militar estava funcionando, esse pessoal de direita ali, era o quê? Fazer guerra no Vietnã para quê? Para colocar as indústrias dele, para fazer o comércio dele melhor. Então, esse movimento de contracultura, ele vem de forma desorganizada, mas em alguma medida entrópico, né? É uma entropia que se cria de dentro do próprio sistema e que se opõe. Ele se opõe de uma forma organizada, como um bando de sociólogos intelectuais e inteligentes? Não. Ele vem de uma forma desorganizada, mas ele tem alguma coisa a dizer. Talvez ele não tenha o arco completo do discurso do que ele quer dizer, ou os movimentos certos, ou os dinheiros certos, porque você precisa ter dinheiro, condições e tudo mais para fazer grandes transformações. Eles vão do jeito que eles podem, né? Então, eu não sei, eu dou grande valor para essa entropia, que né, ele sai do mesmo lugar, se distancia em alguma medida, é desorganizado, é falho, mas começa a fazer oposição. E essa oposição ela vai fazendo algum tipo de pressão e vai criando alguma transformação. E ainda eu vejo tudo isso como um movimento salutar, né? Ainda eu acho isso 1000 vezes melhor do que outra Ruanda, ou que nem qualquer outro tipo de extermínio aí que existiu, o holocausto na história da humanidade. Né? Não, então, eu achei interessante isso que você falou, né? Quer dizer, né? É um movimento, né? Que na figura da Jane, a gente vê que é um movimento que vem desse mal-estar, né, com o poder, de quem não viveu aquela vida ideal, de quem viu o pior lado da sociedade. E por isso eles se organizaram e vieram em protesto. É interessante isso que você falou, né? Eu acho que, de fato, assim, que o movimento hippie ele passa por isso mesmo que você disse, mas eu acho que o filme não tem essa visão. Eu acho que o filme ele tem uma visão condenatória. Porque, por exemplo, assim, eu acho que a Jane morrer por AIDS é uma visão moralista do filme para ela. Tipo, ela viveu, foi uma mulher livre, mas ela foi muito louca. E aí ela pegou essa doença, que é uma doença sexualmente transmissível, e aí ela acabou morrendo. Mas antes ela tem a redenção. Ela casa e vira uma moça de família. Ela não é uma mãe solteirona, que fugiu, que não quis criar o filho com o pai, né? No final ela volta atrás, entendeu? Então, sendo que no final é como se tivesse peraí, eu vou voltar e você é aquela mulher de família que eu neguei minha vida inteira. A vida inteira ela fugiu desse estereótipo, mas no final ela abraça isso. É curioso, você dizendo assim, eu não sei, eu não concordo, eu não consigo concordar com esse teu olhar. Eu sei do que você está falando, é lógico que eu entendo o que você está falando, mas eu não vejo assim. Eu vejo muito mais ela dentro das angústias dela, procurando respostas no mundo, e geralmente quando a pessoa tem uma baixa autoestima, tem sofrências dentro dela, ela tenta fazer muitos movimentos externos, sabe? Tentando achar solução, que nem eu vi muita gente procurando guru, que nem a pessoa fica tentando achar respostas em lugares diferentes, com relacionamentos diferentes, com comportamentos diferentes. Ela fica tentando achar resposta. E ela bateu, na minha opinião, ela bateu a cabeça, e na mensagem do filme, ela acabou tendo esse filho com Forrest, que podia não ser dele, né? Que existe essa possibilidade. Ela falou que é dele, mas fizeram o teste de DNA, é verdade mesmo? Do jeito que ela andava transando com Deus e o mundo, podia não ser filho dele. Esse seria um plot twist tanto, hein? Estamos viajando na maionese aqui, mas tudo bem, que seja filho dele. Outra coisa que você falou do HIV, se supõe HIV, mas não é HIV. Inclusive, quando na história foram ver lá o romance de onde foi tirado o roteiro desse filme, o cara diz que era, que doença que é, que mata também, hepatite C. Isso é o que não foi dito no filme. Então, muita gente que falou aí, fez vídeo na internet afora, todo mundo falou HIV, né? Mas no filme em si não se diz o
o que é. Sim, é verdade. Mas quem leu o livro fala que o cara lá que escreveu o romance, no romance ele fala que era hepatite C. E hepatite C é uma doença também relativamente recente e é sexualmente transmitível. Então encaixa bem na história. Mas eu não vejo meio como um processo de punição, mas mais como um processo de contar a realidade como ela é, porque a doença, tanto o HIV como a hepatite C, ela veio nesse processo de, talvez, dos hippies, da contracultura e de pessoas que têm uma relação, uma vida sexualmente muito ativa, talvez promíscua. E eu vejo que, no final das contas, ela meio que se rende ao Forrest, porque ela gostava dele. Ela tinha um carinho por ele. Em alguma medida, ela tinha consciência de que ela era uma pessoa tóxica e ela estava totalmente confusa e perdida na vida dele. Por que ela ia se enfiar na vida dele e fazer o mal para ele? Aí, como ela se dá conta lá na frente que ela vai morrer, ela tem uma criança, não tem para quem legar, não é que, eu vou casar agora porque ele é mulher honesta. Agora eu sei certo, fiz tudo certo, fiz tudo errado, mas agora eu vou morrer a santa. Eu não entendi que foi isso que eles quiseram passar no... Foi muito mais... Eu me rendo e agora eu deixo você com essa criança e eu dou esse momento para você porque é uma coisa que você sempre quis. Então não é uma coisa desse moralismo.